Depois do falecimento de Mário Cabral, Mariana Matos, Carlos Alberto Machado e Alexandre Borges arregaçaram mangas e têm estado a fazer a edição de tudo o que conseguissem juntar à volta da escrita deste poeta. Começaram a fazer as publicações já em 2021 e agora apresentam-nos o último livro de poesia a ser publicado, embora este ano ainda estejam para apresentar mais 4 pequenas obras da área da ficção e narrativa. São, até ao momento, contando com aquele que hoje aqui nos junta, são 4 livros, genericamente de poesia: o Livro dos Anjos, As 4 Estações, Para Onde Vamos Irmãs e este que é preciso que te lembres dos passeios com o teu cão. E em muita da sua obra, se não em quase toda, quando nós procuramos diferenciar os géneros, poesia, conto, romance, ensaio filosófico, torna-se um pouco difícil por vezes destrinçar. Nós gostaríamos de dizer que o Mário nos deixou apenas palavras encadeadas de uma certa forma umas nas outras e que no fundo andam no meio termo entre a poesia e a reflexão filosófica, que, como sabem, era a sua formação de base e, entre outras coisas, publicou um belíssimo livro na Imprensa Nacional de Lisboa. Nesta ordem de ideias, nós este ano ainda iremos publicar 4 pequenas obras, digamos, da área da ficção ou da área da narrativa, sempre com esta ressalva que há pouco fiz sobre a questão da indiferenciação de género. 14 livros de poesia distintos compilados num só volume. A aceitação da morte e o viver de uma doença terminal, entre tantos títulos e temas distintos, foi um desafio acrescido para este trabalho que conta com 4 livros publicados. Curiosamente, algo neste volume evoca o sentimento da presença do autor. Talvez seja esta a consequência inevitável de uma antologia. Ao compilar vários fragmentos da obra poética, escrita e gráfica, do mesmo criador, conseguimos rever várias das suas facetas artísticas e pessoais que nos aproximam a um todo que outrora conhecêramos encarnado. As observações dos primeiros leitores foram unânimes. É muito Mário, ou é a voz dele, disseram uns. Reconheci muitos poemas, ou trouxe-me o poema que precisava de ler hoje, confessaram outros saudosos do amigo. Não obstando este sentimento de quem melhor o conheceu, há, entre os vários temas presentes neste volume, um crucial e recorrente, e existente aliás em todas as formas da sua obra em geral, o do espírito, seja tratado em tom religioso, metafísico ou no transmitir da experiência da consciência humana na própria presença do autor. Assim fica apresentada e reunida a obra completa deste escritor natural da Ilha Terceira. Paulo Borges, que também se cruzou com Mário Cabral, foi o responsável pelo prefácio do livro. É preciso que te lembres dos passeios com o teu cão. Ao ler este livro, tive a alegria de constatar que estava perante um grande poeta. Eu já conhecia o Mário dos seus textos filosóficos, ele tinha-me oferecido alguns dos seus textos, alguns dos seus livros em prosa. Recordo perfeitamente que um deles ele ofereceu-me praticamente em vésperas de eu partir de férias e eu entreabri o livro e disse assim: este livro vai comigo para as minhas férias. Aliás, escrevi-lhe a dizer isso. De facto, tenho esta alegria de confirmar, não é, que Mário Cabral é um grande poeta, portanto, à altura dos melhores poetas nacionais e não só. É um grande poeta português, é um grande poeta mundial, não é? E que mostra aqui ter acedido muito cedo, não é, a uma invulgar maturidade em termos de linguagem, em termos de estilo próprios. É dotado de uma profunda mestria da língua portuguesa e de um apuradíssimo sentido estético. Ele confirma na sua obra poética as grandes qualidades humanas que ele manifestava na sua convivência, a sua cordialidade, a sua finura, a sua subtileza. Portanto, tudo isso está presente nesta poesia. Durante a sua vida, os textos de Mário Cabral refletiam uma dimensão religiosa, espiritual e filosófica.
E, no fundo, a sua poesia reflete em boa parte a sua vida espiritual, a sua prática de oração, de contemplação, não é? Que é uma experiência de encontro do divino, não fora do mundo, mas nas coisas mínimas da nossa vida. Apreciei e aprecio particularmente isso, não é? Mário Cabral não é um poeta que se distancia asceticamente do mundo e da vida cotidiana, mas, pelo contrário, tem essa capacidade de surpreender a presença, como ele por vezes se refere, à divindade, não é? No seu jardim, nos passeios com os seus vários cães, não é? Nas caminhonetas percorre as freguesias da sua ilha, nas aulas que dá, nas pausas entre as aulas, nas viagens ao continente já no período da doença. Enfim, é uma poesia, eu diria, da transparência do invisível no visível, da inseparabilidade entre o que vemos e aquilo que apenas pressentimos. É uma poesia da transcendência do mundo no seio do mundo. É uma poesia, no fundo, da transfiguração, da nossa percepção convencional das coisas. É uma poesia que vê através das coisas aparentemente mais banais da vida todo um mundo de virtude, de beleza e de sabedoria. Portanto, nesse sentido, o Mário Cabral também, enquanto poeta, percorreu aquele caminho que ele designou como via sapientae, portanto, via da sabedoria, nos autores que ele estudou na sua tese de doutoramento. Mário Cabral é um poeta das divinas fulgurações, como refiro, que encontra essa presença inefável nas coisas mínimas da sua vida, que no fundo encontra na vida o que poderíamos dizer ser uma espécie de jardim primordial, uma espécie de regresso ao paraíso a cada instante. Não é? Encontra na vida, no fundo, aquele espaço de ser e de consciência que, na ideia que aqui desenvolvo, na verdade está sempre presente e por isso nós não podemos abandonar. Podemos apenas estar distraídos dele ou esquecidos dele, porque estamos divertidos com outras coisas, mas no fundo nós estamos enraizados numa dimensão mais ampla da vida, da realidade, do ser, da consciência, e os poetas, como é o caso de Mário Cabral, têm essa singular virtude de nos ajudarem a não esquecermos isso e de, através da leitura dos seus textos, nós nos recordarmos também daquilo que é o essencial, e estarmos um pouco menos distraídos. Esse essencial que está sempre presente na poesia do Mário Cabral é, ao mesmo tempo, este enraizamento da nossa experiência espaço-temporal em alguma outra esfera que transcende o espaço e o tempo. Ele vai muito fundo em termos da sua experiência espiritual, da minha perspectiva, encontra, no fundo, aquilo que nós somos antes e para além da própria existência. Portanto, existir quer dizer literalmente estar fora. Nós existimos na medida em que estamos fora de uma esfera mais íntima que transcende eventualmente o espaço e o tempo. E Mário Cabral fala disso, fala da experiência desse sermos antes de sermos. O livro foi apresentado no Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo com o apoio do município.